Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas não soube explicar o quê? E se, de repente, a pessoa que você considera ser a última ameaça na verdade fosse a sua única salvação? Sofia, uma menina de 12 anos, nunca imaginou que um encontro inesperado com um mendigo misterioso pudesse ser o ponto de partida para um destino que ela nem sabia existir. Entre segredos ocultos, memórias confusas e perigos que surgem a cada esquina, ela precisaria enfrentar o maior desafio de sua vida. Uma jornada em que a coragem seria a chave para a sobrevivência, a confiança seria um salto de fé e a verdade seria o elo que uniria tudo. Prepare-se para um caminho de conexões inesperadas, revelações impactantes e um confronto com o próprio medo. Era uma noite tão tranquila que até o vento parecia cochilar, soprando de leve entre as ruas estreitas da cidade. Um silêncio tão denso que cada passo parecia uma batida de tambor em uma sinfonia adormecida. Foi nesse momento que o grito desesperado de Sofia cortou o ar, como uma lâmina afiada atravessando o tecido da calmaria. Esse tipo de som não é daqueles que se ignora. Ele exige atenção, faz o coração saltar no peito. Imagine estar ali, caminhando, quando de repente o mundo se reduz àquele som, um pedido de ajuda tão visceral que até os corações mais endurecidos sentiriam o impacto. O grito ecoava, ressoando entre os prédios, como se a cidade inteira quisesse amplificá-lo. Você já sentiu aquela sensação de perigo iminente, quando tudo em volta parece conspirar para algo maior? Quem ouviu aquele som naquela noite sabia que algo estava fora do lugar. Talvez fosse a combinação do silêncio absoluto com a urgência na voz da menina, mas era impossível não imaginar o que poderia ter causado tamanha angústia. A cena só se tornou mais intrigante quando algumas pessoas tentaram olhar pela janela, mas ninguém ousava sair. Não por covardia, mas por medo e desconfiança do que poderiam encontrar. O que poderia levar uma garota tão jovem a gritar com tanto desespero? Essa pergunta ficou no ar, como um enigma aguardando respostas. E, nesse vazio, um vulto emergiu, caminhando pela penumbra, e ele mudaria tudo. Quando o vulto emergiu da escuridão, o contraste era assustador. Era um homem alto, com roupas rasgadas e sujas, mas o que mais chamava atenção eram seus olhos. Uma mistura de dor e sabedoria, como se carregassem histórias que ninguém jamais poderia imaginar. Ele não parecia ameaçador à primeira vista, mas havia algo nele que fazia qualquer um hesitar. Talvez fosse o jeito como ele movia os ombros, como se suportasse o peso de um mundo inteiro em suas costas. Jonas era seu nome, embora poucos se importassem em saber disso. A verdade é que Jonas não era apenas um mendigo misterioso, ele era um quebra-cabeça ambulante. Quem olhasse de longe poderia achar que era apenas mais um sem-teto vagando pelas ruas. Mas se olhasse de perto, notaria detalhes que não combinavam com sua condição. Um pingente de prata amassado pendurado em seu pescoço, marcas estranhas em seus braços, talvez de outro tempo, outro lugar. Ele se aproximou de Sofia de um jeito que parecia estranho, mas não hostil. Ainda assim, sua presença despertava medo e desconfiança. Sofia, congelada pelo susto, não sabia o que pensar. Sua mente, já em caos pelo grito desesperado, agora precisava processar quem era aquele homem e o que ele queria. Afaste-se. Ela gritou de novo, sem perceber que ele não fazia nenhum movimento brusco. A tensão entre os dois crescia, uma corda esticada prestes a se romper. E no silêncio que se seguiu, Jonas murmurou algo que não fazia sentido, mas que daria início a conexões inesperadas. Sofia não era uma menina comum. Aos 12 anos, carregava um peso que poucos podiam imaginar. Sua mente estava cheia de memórias fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. O passado dela era um mistério até para si mesma. Ela lembrava de um rosto familiar, sussurros em noites frias e de um segredo oculto que sempre a fazia acordar no meio da noite, com o coração acelerado. Quem a visse apenas como uma garota assustada naquela noite, não teria ideia das sombras que ela carregava. Era curioso como sua vida parecia estar conectada àquela cidade mergulhada em sombras. Cada esquina, cada rua parecia sussurrar histórias que ela não conseguia compreender totalmente. Ela sentia, às vezes, que estava sendo seguida, não apenas por pessoas, mas por algo mais profundo, uma sensação constante de perigo iminente. A presença de Jonas, com seu olhar penetrante, apenas intensificava esse sentimento. Ele parecia saber algo sobre ela, algo que Sofia não conseguia se lembrar. Naquele momento, enquanto encarava Jonas, uma memória distante surgiu como um flash, um pingente semelhante ao dele, mas em outro contexto, em outras mãos. Sofia não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não era coincidência. Jonas carregava algo em sua história que estava diretamente ligado ao passado sombrio dela. Só que, para entender o que era,
Ela teria que enfrentar o medo e a desconfiança que cresciam dentro de si. Jonas não era um homem que falava muito, mas cada gesto seu parecia carregado de significados ocultos. Ele mantinha uma certa distância de Sofia, talvez percebendo o quanto ela estava assustada. Apesar de sua aparência desleixada e os olhos cansados, havia uma intenção nos movimentos dele, algo que escapava à compreensão imediata. Ele não estava ali por acaso, e Sofia sentia isso, mesmo sem conseguir decifrar o porquê. Quando ele finalmente disse algo, sua voz era grave e pausada, quase como se quisesse pesar cada palavra. Você não me conhece, mas eu conheço você, Jonas murmurou, e aquelas palavras atingiram Sofia como uma onda gelada. O que ele poderia saber sobre ela? As lembranças confusas que assombravam sua mente agora pareciam pulsar com mais força, como se estivessem tentando se alinhar a alguma verdade que ela ainda não conhecia. Jonas parecia perceber isso, mas não avançava. Ele sabia que ela estava dominada pelo medo e pela desconfiança, e qualquer gesto precipitado poderia afastá-la ainda mais. Mesmo assim, havia algo na postura dele que a fazia hesitar. Por mais que Jonas despertasse arrepios, Sofia não podia ignorar a sensação de que ele tinha algo importante a dizer, algo que poderia salvar sua vida. O tempo parecia desacelerar enquanto os dois se encaravam, e a única coisa que Sofia conseguia ouvir era o som de sua própria respiração ofegante. Jonas ergueu uma mão, não em ameaça, mas para apontar algo. Você tem o direito de saber, disse ele, sua voz carregada de uma urgência que fazia o ar parecer mais pesado. Sofia deu um passo para trás, mantendo os olhos fixos em Jonas. O medo era quase palpável, pulsando em suas veias como uma corrente elétrica. Cada fibra do seu ser dizia para fugir, mas algo no olhar dele a impedia de se mover. Era como se houvesse uma batalha acontecendo dentro dela, entre a vontade de sobreviver e a necessidade de entender. O medo e a desconfiança transformaram aquele encontro em um duelo silencioso, onde cada gesto, cada palavra parecia um risco calculado. Jonas, por sua vez, parecia consciente da linha tênue em que pisava. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia romper a frágil conexão que começava a se formar. Mas como convencer uma garota aterrorizada de que ele não era ameaça? Ele manteve as mãos à vista, os movimentos lentos, como quem lida com um animal arisco. Você não precisa acreditar em mim agora, disse ele, sua voz quase um sussurro. Mas o perigo que você teme não está vindo de mim. Apesar das palavras dele, Sofia sentia o coração martelar no peito. Era difícil distinguir o instinto de sobrevivência de uma intuição mais profunda. Ela sabia que confiar nele era uma aposta arriscada, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que Jonas não era um estranho qualquer. Ele parecia saber demais, sobre ela, sobre o perigo iminente que a cercava. E no meio desse turbilhão de emoções, ela percebeu que o medo que sentia dele talvez fosse apenas um reflexo do que realmente a assustava, o desconhecido. Foi então que algo chamou a atenção de Sofia. Ao redor do pescoço de Jonas, pendia um pingente de prata, amassado e envelhecido pelo tempo. Era uma peça simples, mas que despertava uma lembrança vaga em sua mente, como se fizesse parte de um sonho antigo. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou, a voz ainda trêmula, mas carregada de curiosidade. Jonas hesitou antes de responder, como se pesasse suas palavras com cuidado. Era da sua mãe, ele disse finalmente, e a frase caiu como uma bomba no silêncio entre eles. Sofia ficou paralisada. O pingente parecia familiar, mas sua memória fragmentada não permitia que ela entendesse totalmente o significado. Como Jonas poderia ter algo que pertencia à sua mãe, uma figura que ela mal lembrava? Isso era mais do que uma coincidência. Era uma peça importante em um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava tentando montar. E, pela primeira vez, ela começou a olhar para Jonas de um jeito diferente. Talvez ele não fosse apenas um mendigo misterioso, mas alguém que guardava segredos que poderiam mudar tudo. A tensão entre os dois começou a mudar, ainda que de forma sutil. Jonas, percebendo a fagulha de interesse nos olhos de Sofia, decidiu arriscar. Ele tirou o pingente do pescoço e o estendeu para ela. Isso pertence a você agora, disse ele, com uma seriedade que parecia carregar anos de histórias não contadas. Sofia hesitou antes de pegá-lo, mas, ao fazê-lo, sentiu uma conexão inesperada, uma ponte invisível que ligava seu passado sombrio àquele momento. Mal sabia ela que isso era apenas o começo do que estava por vir. Sofia mal teve tempo de processar o significado daquele pingente em suas mãos quando um barulho distante interrompeu seus pensamentos. Passos apressados, seguidos pelo som abafado de vozes, ecoaram pelas ruas vazias. Jonas virou-se rapidamente, seu corpo enrijecido como se fosse um escudo. Eles estão aqui, murmurou ele,
mais para si mesmo do que para Sofia. Havia algo no tom de sua voz que fez o medo dela crescer ainda mais. Não era apenas uma ameaça vaga, mas um perigo iminente que o cercava. Sem explicações, Jonas segurou o braço de Sofia e a puxou para a sombra de um beco estreito. Ela queria resistir, mas havia algo na urgência dele que a fez ceder, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Quem são eles? Ela sussurrou, tentando manter a calma, mas sentindo o coração bater descompassado. Jonas não respondeu imediatamente. Em vez disso, espiou a esquina, os olhos atentos como os de um animal caçado. Você ainda não entende, disse ele por fim. Mas se eles te encontrarem, não haverá volta. Era difícil para Sofia acreditar completamente nele, mas o medo e a desconfiança começaram a se misturar com uma sensação desconfortável de que ele estava falando a verdade. Enquanto as vozes se aproximavam, ela percebeu que o perigo que Jonas mencionava não era uma metáfora. Algo, ou alguém, estava caçando-os, e ela começava a suspeitar que sua vida nunca mais seria a mesma. Naquele momento, a garota assustada que gritou no início da noite começou a se transformar em alguém que precisava sobreviver. Jonas sabia que não poderia manter os segredos para sempre. Após escaparem por um fio de um grupo de homens encapuzados que os perseguiam, eles se abrigaram em uma construção abandonada. O silêncio entre os dois era quase tão pesado quanto o ar denso da noite. Sofia o encarava com olhos que exigiam respostas, e pela primeira vez, Jonas pareceu ceder. Você merece saber a verdade, disse ele, quebrando o silêncio. Cada palavra sua carregava um peso que fazia Sofia quase esquecer de respirar. Eu conheci sua mãe, Jonas começou, o olhar perdido em um ponto distante. Ela confiou a mim algo precioso. Algo que eu prometi proteger, mesmo que custasse tudo. Enquanto ele falava, Sofia sentiu uma onda de lembranças desconexas invadir sua mente. Flashes de risos, uma canção de ninar e um olhar protetor que agora parecia pertencer ao passado sombrio que Jonas mencionava. Eles não estão atrás de você por acaso, continuou ele. Há algo em você que eles querem. Algo que sua mãe deu a sua vida para esconder. Sofia estava confusa, mas não podia ignorar a urgência e a seriedade nas palavras de Jonas. Ainda assim, havia uma parte dela que resistia em confiar completamente. Por que eu deveria acreditar em você? Perguntou, sua voz cheia de desconfiança. Jonas suspirou, tirando o pingente de volta de sua mão. Porque isso é a chave, disse ele, apontando para o pequeno objeto. A chave para algo que pode salvar não só você, mas muitas outras pessoas. E, com isso, o destino de Sofia parecia inevitavelmente entrelaçado ao dele. A ideia de fazer uma aliança com Jonas parecia impossível para Sofia. Ela, uma menina que cresceu desconfiando do mundo ao seu redor, e ele, um mendigo misterioso com um passado sombrio, parecia o cenário perfeito para o fracasso. Mas a situação em que se encontravam não dava outra escolha. Os inimigos estavam cada vez mais próximos, os sons das vozes encapuzadas ecoavam cada vez mais alto, e o perigo iminente parecia estar prestes a se concretizar. Ela sabia que não poderia enfrentar aquilo sozinha. Jonas, percebendo a luta interna de Sofia, tentou transmitir alguma confiança. Eu não sou seu inimigo, ele disse, os olhos fixos nos dela. Nós precisamos um do outro. Se eles nos pegarem, tudo estará acabado. Mas juntos, podemos enfrentar isso. A voz dele, apesar do aspecto desgastado e das marcas no rosto, tinha uma força surpreendente. Sofia, pela primeira vez, começou a enxergar Jonas não apenas como um estranho, mas como alguém que poderia ter sido aliado de sua mãe, alguém com conhecimentos que poderiam ser vitais para sua sobrevivência. Ok, Sofia disse, seu olhar determinado surgindo através da dúvida e do medo. Vamos enfrentar isso juntos. Ela sabia que confiar em Jonas era um salto de fé, uma aposta em meio ao caos e à incerteza. Mas naquele momento, entre os becos escuros e os sons de um perigo iminente, a aliança entre a menina e o mendigo misterioso se tornou algo mais do que sobrevivência. Era a única chance que tinham de resolver os segredos ocultos e descobrir a verdade sobre o passado sombrio que agora os unia. A jornada entre Sofia e Jonas estava chegando ao seu clímax. Eles enfrentaram becos sem saída, correram por ruas desertas e viveram momentos em que cada sombra parecia um inimigo mortal. Mas agora, em um confronto final com os homens encapuzados que os caçavam, tudo se reduzia a um único momento de coragem. Eles estavam no topo de um prédio abandonado, onde o céu noturno parecia um teto invisível, e o destino parecia pender por um fio. Jonas, ferido e exausto, segurou o pingente de prata com força e entregou a Sofia pela última vez. Este pingente é a chave para o seu verdadeiro poder, ele disse, com a voz fraquejando, mas ainda cheia de convicção. A sua mãe morreu para que você tivesse essa chance.
É hora de você mostrar quem realmente é. Sofia sentiu a pressão das expectativas e o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O medo que sentia antes foi substituído por uma centelha de força interior, uma coragem que ela nunca imaginou possuir. Ela segurou o pingente. Pela primeira vez, os fragmentos das memórias começaram a fazer sentido. A verdade que parecia um quebra-cabeça impossível agora estava se revelando. Com os olhos cheios de determinação, Sofia enfrentou os homens que surgiram no topo do prédio. Ela não era mais a menina assustada que gritou naquela noite, mas alguém que havia encontrado a força no meio das sombras, e com Jonas ao seu lado, estava decidida a lutar até o último respiro. O que ela descobriu foi não apenas a verdade sobre seu passado, mas a chance de redenção, de fazer algo maior do que ela própria, de ser a chave para salvar não apenas a si mesma, mas muitas pessoas que dependiam dela. A vitória não estava apenas em derrotar o inimigo, mas em superar o medo, confiar no inesperado e encontrar a coragem dentro de si que ela sabia que existia desde o começo. Sofia aprendeu, em meio ao caos e à escuridão, que a verdadeira força não está apenas em músculos ou no instinto, mas na coragem de enfrentar o desconhecido e confiar no inesperado. Ela descobriu que o passado oculto e as conexões inesperadas eram os elementos essenciais para sua redenção. Não apenas ela, mas também Jonas, o mendigo misterioso, tinha um propósito maior: salvar vidas, enfrentar o perigo e corrigir os erros que seu passado havia plantado. Agora, cabe a você a reflexão. Quantas vezes você deixou o medo e a desconfiança te afastarem das verdadeiras oportunidades? O que você faria se precisasse enfrentar os segredos do seu passado, ou confiar em alguém que nunca esperou que estivesse ao seu lado? É hora de agir, de enfrentar seus próprios desafios e buscar a força que reside dentro de você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre coragem, conexão e como enfrentar o desconhecido com a força que poucos têm. Sua jornada, assim como a de Sofia, pode ser o caminho para sua própria redenção e propósito. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.